A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André, e este é o canal Veio para os Gentios. Dando continuidade na lição de número 5, do dia 4 de fevereiro de 2024, na lição A Missão da Igreja de Cristo, estamos aqui na leitura bíblica em classe, chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego, que o comentarista ele coloca duas passagens bíblicas. A primeira está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, conforme está no primeiro vídeo dessa aula. E agora, na segunda parte, no segundo vídeo, vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. No grego, ressan é o imperfeito de raimi, que é ser e estar. Então eles eram, ou eles estavam, como eles estavam. Pros carteruntes vem de cartereo, ou carteras, forte, persistente, condativo, insistir em, permanecer em, ocupar-se diligentemente com, cogitar constantemente de, ou perseverar em. Didarré, no ensino, aquilo que é ensinado ou a atividade docente. Ré didarré ton apostolum. Eles permaneceram, perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam. Koinonia, na comunhão, é o senso comunitário ou disposição para ajudar os outros, compartilhar com eles. Aqui, a comunhão fraternal. Disso fazia parte não só o estar juntos, para conferir expressão à união na fé, ver partir do pão e oração, mas, entre outras coisas, também a disposição para o auxílio mútuo na prática. Ver o versículo 44 a seguir. Veremos esses versículos daqui a pouco. Então eles estavam firmes, perseverando no didarreto na apostolum, no ensinamento dos apóstolos, na koinonia, no senso comunitário, no senso de estar juntos, com a fé, com a mesma fé, unida. Também no classes, que é o ato de partir em pedaços. Então, quando falamos de classificação, estamos dividindo em partes, em classes. É dividir em classes. É quase certo que ré, classes, tu, hartu, o partir do pão, é o mesmo que Paulo chama de a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a seguir. Ele provavelmente estava sempre integrado em uma ceia comunitária, como veremos no versículo 46. Então era o ensinamento, a comunhão, o partir do pão e a oração. E oração no grego é pros euré. E a frase completa, o versículo completo fica: Ressan de pros carteruntes te didarré ton apostolum kai te koinonia te classei tu artu kai tais proseurais.
mas eles se mantinham firmes no ensino dos apóstolos e na comunhão fraternal, no partir do pão e nas orações, em comum, ou mais livre, mas com base no contexto. Todos eles se empenhavam naquilo que era importante para eles, como comunidade, como grupo. Deixavam que os apóstolos os instruíssem, permaneciam unidos em amor mútuo, celebravam a ceia do Senhor e oravam juntos. Esse é o propósito da igreja: a união, o pertencimento, o ensinamento, a fé. Isso que aprendemos em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No grego, regineto é o imperfeito médio de ginomai. Primeiro, contini, algo como: e sucedeu que alguém, ou veio sobre alguém. E o segundo contexto, aconteceu que. Passa psiché. Esse psiché é a mente, é a alma, de onde vem a palavra psicologia. Então, passa psiché é aqui toda e qualquer alma, toda e qualquer pessoa. Psiché, pessoa. Egineto de passe psiché phobos. E sobre toda pessoa, ou no povo, veio. Todos ficaram tomados de temor, de phobos. Aqui a fobia, no bom sentido. No sentido de temor, no sentido de reverência, no sentido de respeito. Tomados de temor, não no sentido de um medo, né? Porque a palavra fobia também se refere a medo. Evidentemente, os ouvintes perceberam que ali Deus realmente estava atuando, o que provocou neles uma reverência duradoura que calou fundo. Por conta do teras ou do teratostó, milagre, ocorre muitas vezes como sinônimo de semeia, em estreita associação com este termo. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais, teras, kai, semeion, eram feitos pelos apóstolos. Eles oravam, ensinavam, e Deus ainda tinha misericórdia que eles faziam sinais e maravilhas, caindo sobre todos a graça de Deus, o temor de Deus. Atos 2:44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pisteuontes, vem de pisteu. E pantes roi pisteuontes, todos os que creram. Aqui, todos os que haviam se tornado crentes, de pisteusantes. Repito alto, no mesmo local, juntos. E aí, pantes roi pisteuontes resenepito alto. Algo como: todos os que creram ficaram juntos, ou todos os que haviam se tornado crentes formavam uma só comunhão. A igreja era dessa forma, a igreja nasceu assim, um auxiliando o outro. Eiron, imperfeito de erro. Erro é ter. Eiron, tinham. Rapaz, paz ou pantas é tudo. Koinós, lembra lá da koinonia, a comunhão. Todos tinham tudo em comum. Não era de um, não era do outro, mas eles um ajudava o outro.
Nada era só de uma pessoa. Não existia aquele que era o rico, aquele que era o pobre. Todos tinham o suficiente para si e para ajudar o outro. Em Rona Panta Koiná, eles tinham ou possuíam tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2:45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. No grego, que tema, haveres, propriedade fundiária, pedaço de terra, os seus bens. E o riparxeis é a posse. Riparxeis é a posse. E tak tema tak kaitas riparxeis deve ser algo como suas propriedades de terra e outros demais posses ou terrenos e objetos de valor, talvez caso os dois substantivos sejam sinônimos, algo como haveres ou bens. Repipraskon é o imperfeito de piprasko, vender. Ocorria reiteradamente de acordo com a demanda. Vale analogamente para o verbo seguinte. E qual é o verbo seguinte? Diemerizon. Eles vendiam e repartiam. Epipraskon e diemerizon. Vendiam e repartiam, e tudo era de todos. Todos tinham tudo em comum. Katroti, na medida que, de acordo com, Han designa aqui, na oração subordinada, com aumento temporal, uma ocorrência repetida no passado. E Han, que é o imperfeito de erro, ter, que é o tinha. Kai repipraskon, kai ro, imerizon, halta, possin, katoti, hantis, creian e han. Eles vendiam e repartiam o valor obtido entre todos, de acordo com a necessidade de cada um, ou com o que carecesse. O creia é necessitar, carecer, precisar, até mesmo sinônimo de tarefa. Ou mais livremente, quando careciam de algo, eles vendiam e repartiam o valor obtido entre os necessitados na comunidade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então eles estavam no pátio do templo. Eles adoravam a Deus de Israel, mas em suas casas eles tinham esse pensamento comunitário da ajuda, da sinceridade, da alegria. Não se falava de Jesus no templo, mas nas suas casas eles adoravam ao Deus Filho. E no grego, katemeran, diariamente, dia após dia. Pros carteruntes, nós já vimos esse verbo de carterel, carterás, forte, persistente, com o dativo, insistir em, permanecer em, ocupar-se diligentemente com. Então, dia após dia, diariamente, eles estavam ali firmes, persistentes. De que forma? Homo timadon. Homo é o mesmo. Então eles estavam no mesmo pensamento, estavam concordes, estavam unânimes. Aqui com a locução hen é reunir-se, estavam juntos, continuadamente.
Cat hemeran te proscarteruntes homotimadonen to hiero. Dia após dia perseveravam unânimes no templo, ou dia após dia reuniam-se unânimes no templo. Clontes vem de clao, que há classes, nós já vimos, partir em pedaços. Coordenado com proscarteruntes, mediante o té, novamente deve referir-se à ceia do Senhor. Conferir com o verbo que já estudamos, o classes. O classes colocamos aqui, para relembrar os irmãos, é o ato de partir em pedaços. É quase certo que reclasses tu hartum, o partir do pão, é o mesmo que Paulo chama de a ceia do Senhor. Estava sempre integrado em uma ceia comunitária. Onde? Katoikon, de casa em casa. Katá, o cada, e o roikon, o roikos, é a casa, em cada casa, ou nas suas casas, ou de casa em casa, celebravam essa comunhão. Metelâmbano, o imperfeito de metalâmbano, receber sua parte. Trofé, alimento, comida. Então, metalâmbano, trofés, compartilhavam comida. De que forma eles compartilhavam seu alimento? Hagaliases, com júbilo. Reina Galiasse, cheio de alegria, cheio de júbilo. Afelotes, com simplicidade, com pureza. Reina Felotete Cardias, com simplicidade e pureza de coração, com corações puros. Metelâmbano trofes reina Galiasse e cai afelotete Cardias, cheios de júbilo e com alegria exultante e com corações puros, compartilhavam as suas refeições. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Último versículo, Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Rainuntes vem de rainel, louvar, exultar e exaltar. Eles louvavam a Deus, exaltavam a Deus. Errontes é o tendo. Vem de erro, que é o ter. O que eles tiveram quando eles adoravam a Deus, louvavam a Deus? Ahares, aqui como boas graças, como estima, como apreço. E assim, harim erro prostina, ter as boas graças ou a estima de alguém, ser apreciado por alguém, ter a consideração de alguém. Essa atitude e esse comportamento recebia a aprovação de muitos naquele lugar que observavam a forma como eles passaram a agir. E o Senhor acrescentava. Prosetitei, vem de titemi, acrescentar. O Senhor acrescentava. Sozomenos, sozo, vem de salvar. A salvação dos sozômenos, aqueles que dia após dia foram salvos, ou talvez o pretérito, em vez de um particípio futuro, aqueles que seriam ou viriam a ser salvos. Repito auto, no mesmo local, juntos. Aqui, prosetitei, repito alto, acrescentava a comunidade naquele mesmo local, acrescentava a sua comunhão, conduzia a comunidade, juntava a eles, louvando a Deus
e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E assim a igreja foi tomando grandes proporções e chegou até hoje, depois de 2000 anos, buscando essa mesma simplicidade, essa mesma comunhão, essa mesma fé, um auxiliando o outro, louvando a Deus e sendo respeitados por esse mundo que não entende, mas aprova o comportamento do verdadeiro crente, daquele que busca seguir, andar conforme a palavra de Deus. Porque aqui está a receita do ethos, da ética, do comportamento, de como deve agir. Amém? Referências: Bíblia Online, a revista O Corpo de Cristo e a Nova Chave Linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse. Que o Espírito Santo venha falar mais profundamente no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos.